Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agradecidos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez. Estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia e também a vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Fernanda Andrade de Cariacica, no Espírito Santo, está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Fernanda, que Deus te abençoe. Donizete de Mococa, São Paulo, parabenizando o filho Daniel, que completou ontem mais um ano de vida. Temos também Genésio Mioto, é lá de Caldas Novas, Goiás, parabenizando a cunhada Vani, que também está aniversariando. Parabéns, Vani. Rivelino Silva, é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Ricardo Bosquete Novoa, de Itariri, São Paulo. Naíris Greenwald, é de Córrego Morobá, em São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Também Mariana Neri, ela pede que oremos em seu favor, sua saúde. Ela tem 8 anos que é cadeirante, não está andando, tem problemas de diabetes e também problema de nervos. Que tu dês vitórias a Mariana Neri, e ela pede pela conversão dos filhos. Agradecemos a todos os demais, sempre mandaremos alô para vocês e iremos orar. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe a Fernanda Andrade, que está aniversariando hoje, também a Vani, completando mais um ano de vida. Pedimos as bênçãos também para o Daniel, que ontem completou mais um ano de vida, e é o filho de Donizete, lá de Mococa, em São Paulo. E pedimos também, Pai, que abençoes o Rivelino Silva, Ricardo Bosquete Novoa e família, Naíris Greenwald e família, e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Mariana Neri, enfim, todos os que pedem que oremos em seu favor, que as bênçãos sejam concedidas conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos o estudo desta semana, onde estamos falando sobre os últimos dias de vida do ministério de Jesus aqui na Terra. E ontem nós falamos aqui a respeito do abominável da desolação, que iria acontecer exatamente na destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Este abominável da desolação era o lugar santo, onde estava ali o templo sendo profanado pelos pagãos, o exército romano que tomou conta. Tito, o general Tito, estava à frente ali dessa tomada de Jerusalém, mas graças a Deus nenhum cristão foi morto, porque eles estavam atentos às palavras de Jesus, que foram ditas 30 e poucos anos antes da destruição de Jerusalém, falando sobre este abominável da desolação. Ele estava aqui citando o profeta Daniel. Como nós dissemos para vocês, Jesus ele era um estudioso profundo da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento na época, e ele conhecia muito bem as profecias de Daniel, e essas profecias apontavam exatamente para o que estaria acontecendo naqueles dias e também o que estaria acontecendo até os últimos dias da história deste mundo, os dias que nós estamos vivendo. Em Marcos capítulo 13 e no verso 19, Jesus ele disse: pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Aqui, Jesus, se referindo novamente ao profeta Daniel, quando ele teve ali a visão de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses um tempo, 2 tempos e metade de um tempo são 1260 dias. Um tempo é um ano, 2 tempos são mais 2 anos, e metade de um tempo é mais meio ano, são 1260 dias, e em profecia são 1260 anos. E essa grande tribulação começou no ano 538 da nossa era, depois que o Império Romano caiu, e então passou a autoridade ao bispo de Roma. Então a Igreja Romana ela passou a ter domínio e controle, e começou então a perseguir os cristãos, aqueles que queriam se manter fiéis à palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E essa perseguição ela começou então em 538 da nossa era e foi até o ano de 1798, que são 1260 anos, assim como estava profetizado lá em Daniel. E então
Em 1798, ali Napoleão, ele enviou o seu general para levar o Papa, o Bispo de Roma, cativo. E ali o Bispo de Roma, ou a igreja cristã dominante da época, ela sofreu uma ferida de morte. Por quê? Porque perdeu o seu poder, que o Papa agora estava preso. E ele ficou preso até a sua morte. Mas a mesma profecia de Daniel, ela fala que este poder que sofreu a ferida de morte, essa ferida seria curada. E então começaria a exercer novamente autoridade e poder sobre toda a humanidade. E é o que nós vemos hoje, quando a Igreja Católica, ela, através da sua direção, do seu papado, ela vai impondo sobre a humanidade o que ela quer realmente realizar. E aqui se cumprem então as profecias a respeito deste poder dominante. E esse poder, ele vai fazer ainda outras mudanças que já estão a caminho. Mas o que eu quero dizer a cada um dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas que estudam conosco a Bíblia cada dia, que nós não deveremos ficar preocupados com datas, com eventos, com o que vai acontecer. O que nós temos que nos preocupar é com o nosso relacionamento com Deus. É nós estarmos com a nossa vida em dia com Deus, tendo relacionamento com Ele, estudando a Bíblia cada dia, orando e testemunhando da fé que nós temos e aguardando o retorno do Senhor Jesus, porque todas essas coisas que estão profetizadas, elas vão acontecer. Então, se nós ficarmos apenas focando o evento que vai acontecer e quando vai acontecer, nós deixamos de ter a comunhão com Deus, o relacionamento com Jesus, e é o que vai nos salvar, é a nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos estar dia após dia buscando a presença de Deus em nossa vida, buscando ouvir a voz dele, fazer a vontade dele em nossa vida. Quando nós lemos então aqui em Marcos capítulo 13, dos versos 20 até o verso 23, diz assim: de fato, se o Senhor não tivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos, ele limitou aqueles dias. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos, eu os avisei a esse respeito de antemão. Aqui nós encontramos então a advertência de Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas, nos últimos dias, irão se dizer que é o Cristo. E Jesus disse, olha, se disserem, olha, ele está aqui ou ele está ali, não acreditem. Por quê? Porque as pessoas, elas não serão o Cristo, porque o Cristo que virá para buscar o seu povo, a sua vinda será visível por toda a humanidade. Em Apocalipse 1, verso 7, diz que ele virá com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo que os traspassaram. E também em Tessalonicenses nós lemos que ele virá com um grande clangor de trombeta, com todos os seus santos anjos. Então, não vai ser uma volta silenciosa, que ninguém vai perceber. Não todo mundo vai ver e ouvir, porque haverá clangor de trombetas. E todos os anjos com Jesus vindo para buscar aqueles que o aceitaram e que caminharam com ele no seu dia a dia. Mas aquelas pessoas que não estudam a Bíblia, que apenas ouvem pregações, que não está firmado na palavra de Deus, mesmo se dizendo cristãos, serão enganados. Por quê? Porque hoje as pessoas estão em busca de milagres, de maravilhas, e quando ouvem falar que em determinado lugar tem alguém que faz milagres, que realiza maravilhas, muitas pessoas correm para lá para conhecer esta pessoa que está fazendo esses sinais e maravilhas, curas, milagres, e então são enganadas. Por quê? Porque o poder de curar, o poder de libertar, o poder de transformar só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que
usam a palavra de Deus para enganar as pessoas e para também tirar benefícios próprios, cobrando para fazer isso, elas terão a sua recompensa quando Jesus voltar. E Jesus, ele está atento a cada pessoa, a cada pregador, se está falando o que está na Bíblia ou se está enganando as pessoas com a própria Bíblia. Porque, como nós sabemos, a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, nunca mudou, nem mudará. Jesus disse que nem um jota ou um tio seria tirado da sua palavra. Mas tudo iria se cumprir assim como está escrito. E então as pessoas estão fazendo mudanças na palavra de Deus, no que a palavra quer nos dizer, fazendo adaptações para que possa agradar as pessoas. E nós temos que ter muito cuidado. Nós precisamos estar prontos a ouvir o que o pregador tem a dizer, mesmo que seja contra aquilo que nós estamos querendo ouvir, mesmo que seja nos advertindo, nos chamando para o arrependimento, nos chamando para nos entregarmos completamente a Jesus e fazermos a sua vontade. Então nós precisamos estar prontos a ouvir o que o Espírito Santo tem a falar a cada um de nós. Então aqui em Marcos capítulo 13, no verso 20, diz que a perseguição do povo de Deus ia ter o seu tempo diminuído. E então essa perseguição, como nós dissemos, que aconteceu de 538 a 1798 da nossa era, foram 1260 anos, agora que estamos caminhando para os últimos dias da história deste mundo, haverá também uma perseguição ao povo de Deus. Haverá uma perseguição àqueles que querem se manter fiéis à palavra de Deus. E estes dias serão abreviados, não serão mais 1260 anos. Será um período bem curto, segundo o Apocalipse nos diz, serão 42 meses. E 42 meses são 3 anos e meio. E é exatamente o período em que o anticristo vai reinar sobre a terra, tendo controle sobre todas as coisas. Mas Deus ele vai preservar o seu povo, Deus ele vai cuidar daqueles que são fiéis a ele e nada vai acontecer. Então nós não deveremos temer. E mais uma vez eu quero dizer, não fiquemos presos a datas e eventos. Não vamos achar que agora aconteceu isso, na sequência vai acontecer aquilo. Não, o nosso foco precisa estar na comunhão que nós deveremos ter com Deus e com Jesus cada dia em nossa vida. Porque se nós não estivermos hoje buscando a presença de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus e colocando-a em prática em nossa vida, nós não iremos suportar a tribulação que estará diante de nós também. Então, a perseguição, a tribulação vai ser dura, mas aqueles que estiverem firmados na palavra de Deus estarão seguros e serão protegidos pelo próprio Senhor Jesus, pelos anjos, e nada de mal irá nos acontecer. Que nós possamos confiar em Jesus, confiar na sua palavra, que possamos confiar naquilo que Jesus disse, que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele realmente cuida de cada um de nós e ele nos fará vitoriosos nos momentos difíceis que nós estivermos atravessando em nossa vida. Portanto, se você ouvir falar de falsos cristos, de falsos profetas e que estão por aí espalhados e falando a mentira, isso é cumprimento para que Jesus possa logo voltar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.